A gente vai conversar a partir de agora com o porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Tenente Maxwell de Souza. Bom dia, obrigada por nos atender, Tenente. Olá, pessoal, bom dia a vocês, bom dia a todos. Um prazer falar com os amigos da Band News. Obrigada por nos atender. Vamos lá, Tenente, o que se viu ontem em São Paulo, além da chuva muito forte, foram mais de 300 chamados para quedas de árvore. Eu acabei de falar também da ventania em alguns bairros. O que a Defesa Civil identificou de mais grave e tem alguma região da cidade agora demandando uma atenção maior de vocês? Olha, primeiro que nós emitimos 2 alertas severos ontem para São Paulo. Por volta das 16h40 a gente emitiu o primeiro para a região oeste, para o centro e para a zona norte, que eram as regiões que a chuva estava entrando na capital. Começou a chover em Carapicuíba, Osasco, Barueri. Tivemos muitos vendavais por Barueri, árvores que caíram em condomínios, em Alphaville, inclusive. Felizmente, nenhuma vítima por lá. E aí a chuva entrou pela zona norte de São Paulo, zona oeste, e depois atingiu o centro e teve um reflexo na zona leste, que foi onde a gente mandou o segundo alerta. Aí na zona leste, por volta das 17 horas, a gente também mandou um alerta severo para lá, porque a chuva estava se deslocando. Então, as regiões mais afetadas foram, de fato, o centro e a zona oeste. No centro, uma tragédia, né? Tivemos a morte daquele taxista, um senhor trabalhando. Infelizmente, a árvore caiu sobre o carro dele na Senador Queiroz e ele perdeu a vida. Outras vítimas de quedas de árvores também. Nessa própria morte desse taxista, tiveram 2 passageiros que estavam com ele, que também ficaram feridos. E na Arthur de Azevedo, no Jardim Paulista, também uma árvore caiu sobre 2 carros e um telhado de um restaurante caiu, feriu 3 pessoas. Foi uma tarde bem conturbada, mas uma chuva muito rápida. Eu estou aqui no CGE, vocês conseguem ver atrás de mim aqui os telões, e eu estava falando com o meteorologista agora, ele me explicou que as estações meteorológicas de São Paulo registraram ventos de 61 km por hora. E aí a gente tem que olhar e ver o que causou o estrago que foi produzido. E, de fato, os ventos possivelmente ficaram maiores, porque ventos de 60 por hora, segundo os especialistas, não são capazes de derrubar 300 árvores. Um estrago tão generalizado. Possivelmente, o que explica isso é que a tempestade ela atingiu a capital e passou entre as estações meteorológicas. Por isso, os ventos reais não foram registrados. E aí, pela tabela, chama a tabela de Belfort, ela é utilizada pela meteorologia para definir uma escala do risco dos vendavais. Tudo que foi causado ontem em São Paulo, possivelmente foi causado por ventos entre 87 a 101 km por hora. Caramba! E explicação bastante... Recebemos uma aula aqui, viu, Tenente? E a expectativa é de mais chuva para essa quinta-feira. É plantão total na Defesa Civil? Mais chuva para hoje. Ontem registramos 31 graus, de 31,5 de máxima na capital. É quente, né? Calor. A gente sentiu ontem que São Paulo estava quente. É isso que tem provocado a chuva. Nós temos temperaturas altas durante o dia. Quando chegamos no fim da tarde, vem muita umidade do oceano e avança sobre a capital. Essa umidade toda, quando ela se choca com esse calorão, que a atmosfera está muito aquecida, aí tem essas chuvas fortes. E chuvas muito rápidas, mas com um poder destrutivo muito grande. Teve mais de 1.000 raios que caíram sobre a região metropolitana ontem. Felizmente ninguém ficou ferido com queda de raio, mas caíram muitos raios em São Paulo, e raio e vento é característica de temporal. Para hoje o mesmo cenário, a temperatura hoje fica um pouquinho menor, máxima de 28, 29, é quente, mas é um pouquinho menor que a de ontem. Mas o cenário de risco permanece igual. Metade da tarde em diante, ali de 14h15 em diante, voltamos a alerta total para a capital para risco de alagamento, queda de árvore e queda de raio. Precisamos ficar alertas, nós de prontidão, não sairemos daqui. E a população precisa seguir os alertas quando chegarem no celular. Tenente, um raio oferece algum perigo para quem está numa área urbana? Numa área em que há prédios, casas, o que a pessoa tem que fazer para se proteger? Porque geralmente a pessoa que é atingida por um raio está num campo aberto, né? Num campo de futebol, numa praia. Não, oferece sim, e tem um detalhe. As áreas mais arborizadas, elas oferecem um risco também pela proximidade com as árvores. Tem uma explicação técnica. Se a pessoa estiver dentro de uma floresta, o risco é menor, porque tem tanta árvore ali que o raio ele não consegue atingir uma única árvore em específico.
Mas áreas de parques ou áreas urbanas onde as árvores não estão tão adensadas, ou seja, uma árvore na calçada, daqui a pouco ali 10 metros à frente outra árvore e assim sucessivamente, há risco sim deste raio atingir a árvore, porque o raio, nós temos 3 tipos de raios. O que oferece mais risco é o raio nuvem-solo, ou seja, é o que sai da nuvem e atinge o nosso solo, porque tem o outro nuvem-nuvem, e o outro é o solo-nuvem. Esse é menos provável de acontecer. O que vai da nuvem para o solo, ele vai procurar o ponto mais alto e vai bater ali. Por isso que a árvore costuma ser o ponto mais alto. Então, nada de ficar perto de árvore. Quer um segredo? Vai para dentro de um edifício, de um comércio, porque aí você vai estar protegido, o raio não vai conseguir atingir dentro da edificação. E um outro lugar seguro é dentro do carro. O carro não é atingido por raio. Ele é atingido pela enxurrada. Então, o cidadão tem que... Começou a fechar o tempo temporal, vai para o lugar mais alto do bairro, onde você estiver, e fica ali, longe da árvore. Uma marquise. Eu ficar sob uma marquise, eu estou protegido pelo menos dos raios ali? Não, também não. Não. Porque você está exposto, só uma parte de você está coberta. Você está exposto na área de fora, na calçada, além da possibilidade de queda da marquise. Ontem, no restaurante ali no Jardim Paulista, o que caiu foi uma soleirinha ali, uma parte da frente do restaurante, do telhado, ela despencou. Não sabemos ao certo o que teria causado, talvez um sobrepeso pela calha que não absorveu toda a água, ainda não temos essa informação, mas o que despencou foi um pedacinho do telhado. As pessoas estavam ali na calçada ali, foram atingidas, felizmente, sem gravidade. Então, nada de ficar embaixo de marquise. Já tivemos queda de marquise em São Paulo durante temporal, e aí uma das explicações é essa: a chuva que está vindo do telhado, ela represa por falta de limpeza da calha, sobrecarrega ali em volta do beiral da marquise, e a marquise fica muito pesada e despenca na calçada. Então, todo mundo para dentro do comércio, para dentro do prédio ou dentro do carro. Tá. A gente viu o taxista, infelizmente, morrer trabalhando, né, tenente? Mas quando é disparado esse alerta severo, né, de chuva severa, o que a gente tem que fazer? O taxista não teve escolha, né? Ele estava trabalhando, ele não pôde se abrigar, mas o que é que a gente faz quando recebe, por exemplo, esse alerta no trabalho? Eu espero a chuva passar, eu me adianto para sair antes, se eu estou em casa, o que é que eu faço? A sua pergunta é muito importante, porque o alerta começou faz 3 meses, né? A gente começou a utilizar ele em dezembro, é muito recente, e realmente as pessoas ainda estão se adaptando, e a gente está enviando esses alertas porque ele é uma ferramenta poderosíssima. Nós não tínhamos isso, o Brasil agora passa a ter uma ferramenta de tecnologia de país desenvolvido, a gente está muito feliz com essa ferramenta, mas aos poucos a gente está desmistificando e gerando uma cultura de risco no paulista, no paulistano, uma cultura que já é bem arraigada no norte-americano, no japonês, que já usa essa ferramenta desde a década de 90. Para nós aqui, claro que é recente. O que nós temos orientado o cidadão é, o alerta, ele tem validade de 2 horas. Então, quando a gente manda o alerta severo, ele está válido por 2 horas, que é o período em que a chuva vai produzir efeitos. Então, essas chuvas de tempestade têm duração de 40 minutos a 1 hora, podendo produzir efeitos por mais de 1 hora. Se o meteorologista nota que a chuva persistirá, ele envia outro alerta depois destas 2 horas. Em resumo, o que a gente pede? Recebeu o alerta, pelo menos pelas próximas 2 horas, reprograme sua rotina. Você perguntou, estou no trabalho, o que eu faço? Fique ali, evite sair, porque do trabalho até sua casa, você vai passar por áreas alagadas, vai passar por estações do metrô subterrâneas, né? Pode ficar preso em engarrafamento. Então, o ideal é esperar pelo menos essas 2 horas após a emissão do alerta. E onde é local seguro, gente? Dentro de uma edificação, você está protegido de raio e queda de árvore. Num local alto, você está protegido da enxurrada e do alagamento. E agora sim a gente tem um parâmetro, né? São 2 horas, então é excelente saber disso nesse momento. Entra no shopping, vai para o cinema, né? De repente, para conseguir esperar essas 2 horas aí. E no caso da queda de fios, isso acontece com muita frequência em São Paulo. Você está no carro, isso acontece ao seu lado, acontece sobre o seu carro, por exemplo. Vira aquele inferno, né, de faísca voando para tudo quanto é lado, a tendência é a pessoa abrir a porta e sair correndo dali. A pessoa está protegida ali pela chamada gaiola de Faraday? Está protegida, usou o termo técnico perfeito, é isso mesmo, né? Estou aprendendo. A gaiola de Faraday, exatamente, é ela que vai proteger. As pessoas acham que é o pneu, é só um mito, não é o pneu que protege, tá? É a construção da carroceria do carro
que não faz com que o raio entre no carro. O raio, ele fica, a energia, a descarga elétrica, fica circulando pela carroceria e não avança para dentro do carro. Mas um detalhe, a carcaça do carro está toda energizada, a parte de ferro. Por isso, fica dentro do carro, com os pés para dentro, e não toque em nenhuma parte metálica do carro. Nada de tocar no metal. Põe as mãos no volante, liga para os bombeiros pelo 193 e aguarda e fica ali esperando. Você falou bem, faísca para todo lado, parece um chicote de fogo para todo lado, é desesperador. Não desejo que ninguém passe por isso, mas pode acontecer. Nós perdemos um senhor na frente do Hospital do Servidor ano retrasado e a pessoa que estava com ele, não me recordo se era a esposa, sobreviveu. Ele pôs o pé para fora e recebeu uma descarga elétrica. Estes fios das ruas podem ter até 18 mil volts, é fatal, pois o pé vai receber toda a descarga. Então, fique dentro do carro, feche as portas, permaneça ali, ligue para os bombeiros, aí nós vamos acionar a concessionária de energia, ela vai desligar a energia e o bombeiro vai te tirar de lá. Bem, a gente falou bastante, né, Tenente? Claro, uma pessoa morreu em São Paulo por causa da queda de árvore, mas ontem outras ocorrências graves foram registradas também. A gente não tem falado muito sobre elas por causa dessa morte. Há feridos na chuva de ontem? Qual ocorrência o senhor destacaria, além dessa do taxista? Tivemos uma queda de árvore na Cardeal Arco Verde, caiu sobre um carro, deixou uma pessoa ferida. Tivemos uma queda de árvore na Arthur Azevedo, no Jardim Paulista, deixou 2 pessoas feridas. Tivemos essa queda dessa fachada ali da cobertura de um restaurante também no Jardim Paulista, que acabou ferindo 2 pessoas. Em torno de 5 pessoas feridas foram rapidamente socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Não temos notícia do estado de saúde delas, mas elas foram socorridas em bom estado de saúde, ferimentos leves, nada grave, né? Então, muito possivelmente já estão em casa essas pessoas. Então, o que tivemos de grave mesmo foi a morte desse taxista. Dentro do táxi, 2 vítimas também. Então, ao todo, aí, em torno de 7 vítimas na capital, geradas pelos vendavais, principalmente pelos vendavais, né? Mais de 300 árvores caíram, foram estas as principais ocorrências ontem. Mas em São Paulo, no estado como um todo, tivemos ocorrência em Barretos também, em Tatuí, queda de árvore por lá. Uma árvore caiu em Barretos em cima de uma van que transporta funcionário. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas caiu em cima da van também. Então, também tivemos um pouco de transtorno pelo interior. Vamos continuar em alerta hoje o dia inteiro, em atenção. O time todo a postos aqui, está todo mundo trabalhando, os nossos analistas, meteorologistas, produzindo informação. Tanto que foi eles que me falaram dessa questão dos ventos. Acabei de ter uma aula com eles aqui e pude explicar para vocês. Muito bem, Caramba, Tenente. que quarta-feira, hein, para a Defesa Civil. É isso mesmo, é muito trabalho. E, enfim, hoje a gente vai ficar em alerta também por causa da chuva prevista para mais tarde. Tenente Maxwell de Souza, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, muito obrigada mais uma vez pela atenção, pela entrevista, Tenente. Até uma próxima. A gente que agradece, vocês são muito simpáticos e abrem para nós um espaço de levar informação para o cidadão. E eu tenho certeza que tem gente ouvindo e não é pouca, e essas pessoas vão seguir as orientações e vão salvar a vida delas. Muito obrigado e contem sempre conosco. Um excelente dia a todos. Obrigada, bom dia.